Mas enfim, Vlad Empalador, sigamos aí. Oh, olá, eu sou o Vogel e esse é o Vogalizando a História. Você deve estar se perguntando onde eu estou. Esse lugar é a Romênia, mais precisamente a Transilvânia. Você já deve ter ouvido falar nesse lugar, principalmente se você está familiarizado com a história do Conde Drácula. Eu vou mandar o papo assim, retão mesmo. Eu tenho muita curiosidade para visitar alguns países, tipo Romênia e Lituânia, com certeza. Bósnia não chego nem perto, mas nem fudendo. Mas a Romênia parece ser um lugar muito bonito. Viveu nesta misteriosa localização. Na verdade, eu não estou na Transilvânia, eu estou no estúdio do Vogalizando a História mesmo. E outra coisa que tu talvez não saiba é que o Conde Drácula pode ter sido inspirado em uma figura real. O tema do Vogalizando a História de hoje: Vlad III ou Vlad o Empalador. Eu gosto que ele está sendo bastante honesto, intelectualmente honesto. Ele pode ter sido inspirado em uma figura histórica, a gente não sabe com certeza. Ele tem cara de professor, a gente não sabe com certeza. Até onde eu sei, tipo, você tem a ideia do Vlad, você tem a ideia do Drácula, mas não é como se o Bram Stoker tivesse, tipo, nossa, eu vou estudar a bibliografia do Drácula pra fazer umas paradas maneiras. Pode ter sido literalmente, ele pegou o título e falou, tipo, é um título foda, né? Filho do Dragão. Vou botar esse aí como sendo o antagonista da série. Um dos mais famosos romenos de todos os tempos viveu no fim da Idade Média e até hoje é conhecido por ser um dos mais cruéis líderes da história. Tipo, o que ele fez com o exército invasor é cruel. Eu não sei o que ele fazia com o próprio povo. O Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História. E hoje a gente vai te contar sobre Vral. Viu? Não foi só eu que ficou meia hora travando pra falar o nome da porra do personagem. Vral. Sobre Vlad III, ou Vlad, o Empalador. Antes de mais nada, a gente quer agradecer as 100 mil pessoas que se inscreveram no nosso canal. Mark e eu começamos esse projeto. Peraí, deixa eu ver isso aqui. It, Sociologia, o Lobo de Wall Street. Interessante. Beleza, então, voltemos. 2 anos e meio atrás, e estamos muito felizes por ter batido essa marca. Caso tu ainda não conheça o nosso trabalho fora do YouTube, aproveita para conhecer o nosso TikTok, o nosso Instagram e também o nosso podcast ali no Spotify. Caso tu queira ser um financiador do nosso projeto, pode fazer uma doação através do nosso Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail e está aqui na descrição do vídeo. Mas caso queiras fazer uma doação mensal, pode assinar um plano ali no PicPay também. A história... Ele é português? Ou alguma coisa assim? A história mais famosa do Conde Drácula foi escrita em 1897 pelo irlandês Bram Stoker. E de lá pra cá já ganhou várias adaptações, fazendo o personagem Drácula. Tá, isso aqui eu não sabia não, eu vou dar uma olhada depois. Meu Deus do céu. Eu vou dar uma olhada pra ver se essa porra faz sentido. Dino mandou R$3. Valeu, Dino. Cara, cadê as mensagens com a voz do Bob Esponja? Você, youtuber, faz a parada aí. Faz a parada aí. Eu vou botar a voz do Bob Esponja depois. Eu vou tirar um dia pra fazer. Eu ia fazer o final de semana, mas o final de semana foi corrido pra cacete. Se tornar um dos mais conhecidos de todos os tempos. Ele é um personagem fictício, mas há quem defenda que foi inspirado em um líder romeno que, apesar de ter nascido na Transilvânia, governou a Valáquia, que fica um pouquinho mais ao sul do atual país. Vlad nasceu em 1431, no período de ascensão de um dos mais famosos impérios da história, o Império Otomano. Ele descendia de uma... Só pra ver se eu lembro. Se eu não me engano, o Vlad ele foi enviado como tributo pro sultão otomano. Mulher nobre. O seu pai, o Vlad II, era o príncipe da Valáquia. O nome dele era Vlad Dracul, em referência à Ordem do Dragão, uma cavalaria cristã criada por Sigismundo, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Como Dracul seria dragão, Drácula seria o filho do dragão. Por isso que o Vlad III, o filho do Vlad II, também é conhecido como Vlad Drácula. A família do Vlad era cristã ortodoxa e ele também fez parte da Ordem do Dragão, o que significava que eles se opunham muito ao crescimento islâmico que acontecia ali. Tá, vou mandar o papo. Ele me lembra um pouquinho o Abrash. O Abrash é o Blood Dragon do Warhammer Fantasy. Eu vou dar uma olhada depois pra ver se tem alguma influência. A Vitória me deu um esporro. Pra ver se tem alguma influência. Pertinho. Só que nessa época haviam muitas disputas de poder, inclusive entre os cristãos, e na região da Valáquia não foi diferente. Aí, como forma de assegurar o próprio governo, o Vlad Pai se submete ao sultão otomano, o Murad. Ele aceita pagar tributos e também enviar 2 de seus filhos para viver na corte otomana. Esses meninos eram o Vlad filho e também o Radu,
que quando crescessem assumiriam o governo do pai e dariam continuidade à cultura islâmica. Claro, manter os meninos sob o domínio muçulmano também faria com que o Vlad, o pai, se mantesse leal ao Império Otomano. Os guris passaram quase 6 anos por lá. Troca de reféns, principalmente quando a gente está falando de manter fidelidade, faz algum sentido. A gente tem que lembrar, tipo, ele foi enviado para tutelagem em tal pessoa. Também é uma excelente forma de você falar, tipo, olha só, se eu achar que você tá me traindo ou me sacaneando, eu vou matar teu filho, tu sossega. Mas o Vlad filho nunca esqueceu das suas origens cristãs. Os garotos aprenderam a língua dos caras, os costumes otomanos, só que o Vlad demonstrava um comportamento rebelde, o que fazia com que o Radu fosse visto como muito mais promissor do que ele. O Vlad foi constantemente punido fisicamente pelos otomanos, o que muita gente garante ter feito ele perder esse apreço pela vida e o carinho das pessoas. Depende de como ele foi punido também. Nessa época que Vlad conheceu um dos mais importantes muçulmanos de todos os tempos, Mehmed II, filho do sultão, que na época tinha a mesma idade que ele. E embora os dois irmãos convivessem com os muçulmanos e tivessem aprendido suas táticas de guerra, só o Radu se converteu ao islamismo. E há quem diga que Radu e Mehmed cultivaram um forte relacionamento amoroso. Mas Vlad retornou a Valak em 1448, só que não foi em circunstâncias alegres, porque foi quando seu pai e seu irmão mais velho foram assassinados. Era uma época de muitas disputas políticas. E não pegou muito bem para o cara ele cultivar certas alianças com os muçulmanos. É aí que o líder húngaro, João Corvino, decide tirar Vlad... Esse aí eu conheço assim, bem por alto também, mas eu conheço. ...de pai do poder e colocar o Ladislau, um outro cara mais adepto às práticas cristãs, no lugar dele. Vlad jurou vingança pela morte do pai do irmão. Peraí. Vamos nos acalmar, Douglas. Vamos nos acalmar, meu filho. E como ele seria o próximo na sucessão, começou uma campanha para pegar de volta o que era dele. Isso é interessante, porque o que acontece? O Vlad, sendo uma pessoa que não tem contato com a cultura local, ele talvez tivesse... Com a cultura local não, né? Mas ele passou muito tempo sob domínio de um inimigo. Por causa disso, talvez se tornasse mais difícil ele ter legitimidade dentro do próprio povo, com o próprio governo e tal. Isso é um problema intenso caso você queira fazer um governo que não fique constantemente esmagando rebeliões. O jeito mais fácil que ele tem para fazer isso seria se ele, por exemplo, entre várias outras coisas, mostrasse que ele tem um desapreço intenso pela vida de otomanos. Talvez a crueldade seja uma coisa estratégica para, eu não sei explicar de forma boa, mas para ele mostrar que ele não está ali para espalhar o islamismo para Valak, a Morávia, os caralho, mas que ele tem tanto apreço pela cultura ortodoxa quanto antes. Quanto a galera normal. Melancólico mandou R$1,15 para todos que estão aqui, antes que a live acabe pelas ordens da vossa imperatriz. Aproveitando o assinto do nosso querido Vlad, o espectador de seguidores daquele profeta, assine os mecenas e livre-se de ser empalado pelos... Assine os mecenas. Tá, eu ouvi outra coisa. Vamos lá. Ele até tinha certo apoio otomano. E por 1 mês ou 2 conseguiu o trono. O cara vem falar mal do Império Bizantino na live. O cara... Eu gosto de você, Douglas, mas calma aí. O Império Bizantino foi o verdadeiro descendente de Roma. Da Valak. Mas logo João Corvino chegou e tirou ele de lá de novo. Ele acabou passando alguns anos na Moldávia, alguns anos na Transilvânia, mas o que nem o Vlad e nem o João Corvino contavam é que o Ladislau começasse a desagradar o pessoal dali e Corvino e Vlad formassem uma aliança para tirar o cara do poder. Agora, com o apoio do Corvino, Vlad começa uma nova empreitada e ele faz questão de procurar e matar o Ladislau com as próprias mãos. Isso em 1456. Também uma excelente forma de relações públicas. Mais uma vez, pode parecer cruel as nossas visões atuais, mas são excelentes formas de você criar uma mística ao redor de si mesmo, de você fazer um culto de personalidade. O camponês médio jamais vai te ver, mas ele vai ouvir falar de você. R$3. Mano, não me enrola não, eu sou perigoso. IP que você tá sempre com a benção de Nurgli? Tô achando que você tá atraindo o movimento do rato chifrudo. Como e que tá o planejamento da adaptação da série Magnus Archives pro PJ? Pra PTRJ, não é nem PTBR, PTRJ. Clerro melancólico. Não é Mateu Douglas não, Mateu Douglas não. Deixa o Douglas vivo.
Deixa o Douglas vivo quietinho. Deixa o Douglas vivo. Como é que tá o planejamento? Eu tenho novidades. E uma das novidades principais é que o primeiro episódio ia sair dia 31 de outubro. Era pra ser uma surpresa. Vlad se torna o príncipe da Valáquia e é aqui que a sua crueldade começa a o deixar famoso. Veja bem, ainda haviam apoiadores do Ladislau por lá. E Vlad tinha medo que esses apoiadores o tirassem do poder. Então ele tinha que garantir que não houvesse oposição no seu governo. É aí que ele começa a caçá-los e matá-los da maneira mais cruel possível para convencer todo mundo que não tem que se opor a ele. Vlad... Tá, mais uma vez. É errado? É escroto pra caralho. É a mesma lógica dos Night Lords, só que é aplicado num contexto onde funciona. Por que é um contexto onde funciona? Calma aí. Vá, Dino, coloque o Eric pra trabalhar. Eu já trabalho, gente, calma. E tu acha que eu confio em suas datas, Eric? Eu acho. Comipenion mandou R$1. Prova é tarde. Prova é tarde. Sim, deixa eu só acabar esse vídeo aqui, Vitória. Deixa eu só acabar esse vídeo aqui que a gente começou pra poder discutir e eu ia acabar rapidinho. Aí eu já tenho mais uns pro canal de corte e aí acabou, beleza? Pode ficar tranquilo. Ele só queimou um celeiro, ele empalou centenas de islâmicos. Vlad era Putin antes de Putin, Vlad matou poucos inimigos, agora o que ele fazia com os pobres do país dele foi sacanagem. Eu vi que a galera falou que ele queimou mendigos. Eu não conheço o suficiente pra confirmar ou negar essa informação. Eu vou presumir que ele fez isso, mas eu não sei se há contexto ou não. Vlad queimou vilas inteiras e promoveu o horror aos saxões da região. Além disso, ele... Pera aí, aos saxões da região... Ah, foda-se. Responsabilizava os nobres de lá pelo assassinato do seu pai. E a vingança que ele queria se estendeu a esses nobres também. Um dos seus eventos mais memoráveis foi um jantar, que ele promoveu a esses nobres. Não, a coisa que eu conheço que inspirou Game of Thrones foi na Inglaterra. Esse da Valáquia eu não conheço. E de sobremesa, mandou matar todos os velhos e escravizar os mais jovens. Pro Vlad, não bastava assassinar os inimigos. Tinha que fazer isso de uma maneira tão cruel que um possível inimigo fosse pensar duas vezes antes de se tornar um inimigo. Vlad... Mas aqui entra, ele faz isso, ele tá fazendo isso de forma cruel e teatral com exércitos invasores, nobres. Até agora eu não vi falando do povo comum, a não ser dos saxões, que com todo respeito não eram pra estar no leste europeu. Era adepto a várias formas de tortura. Ele jogava pessoas em caldeirões de água fervente, arrancava os seus membros e às vezes até tirava fora sua pele. Mas teve um método que colocou ele na história, fazendo... Desculpa. Ele mereceu a alcunha de Vlad, o Empalador. O empalamento é uma técnica de tortura medieval em que se atravessa o corpo de uma pessoa com uma estaca. Se o empalador fosse habilidoso, poderia enfiar a estaca no ânus e ela saía pela boca. É comum que uma sessão de tortura dessa demorasse dias pra terminar. Te falar que bom mesmo era que tu morresse antes do Vlad e seus homens te pegassem. A fama do cara se espalhou pela Europa inteira. Todo mundo sabia que tinha um doido na Europa Oriental que gostava de atravessar as pessoas com um pedaço de pau. E o... Peraí, vamos lá. Mais uma vez. Olhando pela lógica atual, meu Deus, que tenebroso, meu Deus, que horrível. Olhando pela lógica da época, você imagina, você está em Toledo e alguém vira e fala, caralho, mas tem um maluco que gosta de comer cu, tá ligado? Aí tu fica tipo, porra, onde? Não. Ele come teu cu até a morte. Aí você fica tipo, como assim ele come meu cu até a morte? Demora dias e ele não para. E ele fez isso com milhares de pessoas. Tá ligado? Por quê? Porque da Valáquia pra Morávia, a história mudou um pouquinho. Ele já não é mais Vlad o Empalador. Ele é o Vlad o Torturador. E ele tortura, tipo, primariamente fazendo tal coisa. Da Morávia pra, sei lá, Bósnia-Herzegovina. Você vai mudando a história de pouco em pouco, de pouco em pouco, de pouco em pouco, até o ponto em que, tipo, quando chega em, sei lá, em Cartagena... Peraí, pronto, cadê essa boa vontade com Mehmet? É porque eu não gosto do Império Otomano. Não tem... Vamos lá, Douglas, mais uma vez. Eu não sou uma pessoa imparcial, não. Os meus amigos não têm defeito. Os meus inimigos, se não tiverem, eu arranjo. O fato dele exibir essas estacas com as pessoas penduradas por toda a Valáquia só ajudou ele a ficar mais popular. É difícil calcular o... mais popular é uma palavra muito ambígua. Eu gostei que mais popular não é necessariamente positivo. Foi uma boa escolha de palavras. Número total de vítimas do Vlad, mas tem estimativas que chegam até a 100 mil pessoas. Tem registros que dizem que nessa época não havia crimes na Valáquia, porque Vlad detestava ladrões e ninguém queria roubar nada. Desculpa, ele real é um Night Lord, tá ligado? Porque tinha medo de cair nas mãos do Vlad. Dizem que uma vez ele reuniu todos os mendigos. Reuniu todos, galera,
Um jantarzinho aqui pra vocês, tá? Aproveitem. Jantem aqui essa comida em abundância. Para vocês mendigos, que não trabalham, né? Que não produzem nada pro reino, mas não tem problema. Tá aqui todo um alimento aqui pra vocês, aproveitem aí, tá bom? Saiu, trancou os caras no lugar, tacou fogo. Ah, bando de vagabundo, pô. Trabalha nada? Pra que quer? Queimou os caras. Bicho doido, cara. Ele também era muito cruel com as mulheres, não tolerando mulheres que tinham relações sexuais antes do casamento e nem as adúlteras. Aí uma série de lendas começou a se criar ao redor. Caralho, que ele não tinha que... De verdade, ele não tá ocupado gerindo o país dele, não? Calma aí. Tá, mas a regra dos mendigos. Falando de forma irracional agora. Não concordo, não compactou, não tirem isso de contexto, pelo amor de Cristo. Mas dá pra entender. Por quê? Porque uma pessoa que não está gerando receita é uma pessoa que está gerando prejuízos de alguma forma. Tudo que não é ativo é passivo, economicamente falando, em questão de sociedade. Quando você fala de mendigos, você está falando de pessoas que não têm comida, fonte de renda própria ou algum tipo de forma de sustentar. Como é que elas estão sobrevivendo? Talvez de caridade? Pô, talvez, provavelmente. Talvez roubando os outros. Talvez gerando problemas. Aquele mendigo, ele dorme junto com os cachorros, ele dorme junto com os porcos. Então talvez ele tenha alguma doença e ele espalhe a doença. Existe uma forma melhor de resolver o problema? Porra, com certeza. Trabalho compulsório seria uma solução menos escrota do que queimar os mendigos até a morte. Talvez oferecer benefícios fiscais para pessoas que contratassem os mendigos de forma que eles pudessem trabalhar de forma digna. Outra forma melhor. O que ele fez é escroto porque é uma solução rápida para um problema que ele poderia resolver de forma muito mais elegante, de forma mais longa. Só queria dizer que se tem mendigo no país, a culpa é da nobreza ou do voivoda, né? Não necessariamente. Vamos lá, muitos dos mendigos hoje em dia, no Brasil, ocorrem por causa de uma dificuldade em lidar com problemas mentais e problemas relacionados a drogas. Drogas e álcool e tal. A gente teria que ser muito ingênuo para não achar que esse mesmo padrão de comportamento não se repetisse em várias outras sociedades. As pessoas têm problemas mentais, as pessoas têm problemas para lidar com entes queridos que acabaram se perdendo para substâncias viciantes e por causa disso elas acabam indo pra rua, entendeu? Clerro melancólico mandou R$1,10. Eric, pare de dar pausadas no vídeo. Não quero que a Vitória mate meu entretenimento favorito. Vai e veja. Não, se eu só assistir o vídeo e no final falar tipo, nossa, que bom vídeo, eu tô parasitando muito, eu não quero isso. Pagaram pra gente assistir e fazer react, pode ficar tranquilo. A Vitória já está ligada que, tipo, quando terminar eu vou dormir e tal, mas é bom parar e comentar porque é bom a gente expor algumas informações e tal. Mas se preocupa não, a Vitória não vai me matar não, ela já fez as pazes. Uma solução rápida e simples ao invés de mudar pra posição. Foi uma solução escrota, na real, porque foi uma solução preguiçosa. Uma solução melhor seria o que eu falei. Olha, se você contratar 5 mendigos, a gente vai te dar um desconto no imposto de renda. Ou então, tipo, olha só, vocês querem continuar vivos? Ok. Tem trabalho nas minas de carvão. Vocês querem trabalhar nas minas de carvão ou vocês querem virar carvão? Vocês escolhem. A solução que ele fez foi escrota. Eu só digo que ele foi tão escroto quanto o Império Britânico. Eu não sei. Porque, vamos lá, isso aqui é a Idade Medieval. Todo mundo estava fazendo mais ou menos a mesma coisa. Você precisava de soluções relativamente rápidas para as coisas. E, mais uma vez, o problema principal aqui é que ele queria manter ordem a todo custo. Eu acho errado isso. Mas ele fez ordem a todo custo. O problema do Império Britânico foi, nós vamos diminuir vocês, tirar de vocês a sua cultura, de forma que vocês vão se tornar um recurso financeiro para nós. Então, o que eles fizeram na Irlanda foi... O Império Britânico foi muito pior por causa disso. O que eles fizeram na Irlanda foi gerar uma fome artificial, eliminar a cultura local, trabalho compulsório, e depois disso tudo ainda ter a pachorra de falar que os irlandeses não têm cultura própria, e além de não terem cultura própria, são sub-humanos que não conseguem alimentar os próprios filhos. O Vlad não chegou nem perto disso, pelo que eu entendi até agora. Do cara. Dizem que ele bebia o sangue das vítimas e que ele gostava de colocar os empalados como parte da paisagem. Isso daí, de verdade, eu não consigo acreditar que ele fazia, porque, tipo, hepatite é uma doença séria. Mas eu consigo imaginar que ele plantou esses boatos.
Registro até de que ele gostava de fazer suas refeições com os empalados ao redor. Mais uma coisa que eu imagino que ele talvez espalhasse mais como boato. Douglas, me corrija se eu estiver errado, mas a chance de uma pessoa ou se cagar muito sério, ou por algum motivo ou outro ficar com cheiro de fezes por causa do empalamento não é relativamente alta? Acho que um jantar na casa dele não deve ser muito agradável assim, né? Quando ele te convida. A esse ponto já é importante a gente voltar a falar do Mehmed II, que agora já era o sultão do Império Otomano. E em 1453 conseguiu a maior conquista dos caras até então, a tomada de Constantinopla, a capital do Império Romano no Oriente. Esse evento é tão importante que muitos historiadores consideram ele como um evento que colocou fim à Idade Média e deu início à Idade Moderna. O Império Otomano tinha o exército mais poderoso do mundo e adivinha quem ousou desafiar o poder dos caras? Exatamente, o Vlad. A Valáquia tinha... Não é chance, é certeza absoluta, vai vazar. Então, eu não consigo imaginar que ele comia perto dessa galera, mas eu consigo imaginar que ele pagava para as pessoas falarem isso. Aliança com os otomanos. E por isso precisava pagar alguns tributos. Só que o Vlad detestava esses caras e decidiu não mais fazer esses pagamentos e começar a fortificar o seu exército. O cara começou a contratar mercenários e construir cada vez armas mais poderosas. Contratar mercenários, por estrangulamento já sai. Por estrangulamento eu sei que as pessoas se mijam. Se você enforcar alguém até o término. Imagina com algo perfurando o corpo. Eu não sabia que as pessoas se cagavam também. Eric, mas sendo verdade não, essa coisa de beber sangue não é mais uma evidência de ter se inspirado no Drácula Vampiro? Provavelmente. Mas é mais uma vez. O cara ter pego tipo, tem um nobre na Valáquia que bebia sangue e empalava pessoas. O nome dele significa filho do dragão. É uma referência legal. Mas agora o pessoal tipo, nossa, desculpa. O Bram Stoker parou, leu sobre a vida do Drácula e resolveu fazer o livro, eu já acho um pouco demais. Mas eu posso estar falando merda. Mas aí é que tá. Aí eu posso estar falando merda. O Mehmed não gostou. Todos os fluidos vazam. Não, tipo, quando a pessoa morre, eu imagino que todos os fluidos vazem mesmo. Faz sentido. Disso. E mandou mensageiros para conversar com o Vlad. Alguns dizem que esses mensageiros tinham como objetivo assassinar o cara. Real, agora que tu falou faz sentido. Porque o músculo vai relaxar quando a pessoa morre, né? O esfíncter e o da frente, que eu esqueci o nome, eles vão relaxar e a pessoa só vaza. Que merda, mano. Que droga. Cara, mas não foi isso que aconteceu. Quem foi assassinado foram os mensageiros, que tiveram seus turbantes pregados em suas cabeças porque o Vlad se ofendeu porque os caras não tiraram o turbante pra ele. Tá, isso daí não é zoeira, não. Quase toda cultura tem um tabu muito forte sobre matar mensageiros. A gente pode tentar justificar todas as outras decisões tomadas até agora. Isso é estúpido, porque isso abre um precedente perigoso pra caralho. Depois disso, era só uma questão de tempo para que o Mehmed enviasse suas tropas para tirar o Vlad do poder. Ele sabia que ele tinha um exército muito mais poderoso do que o exército da Valáquia. O que ele não sabia era quais eram as táticas de guerra que o Vlad viria usar. Houve uma série de enfrentamentos entre o exército otomano e o exército da Valáquia. Mas quem atacou primeiro foi o Vlad, usando um montão de técnica que causou terror nos otomanos. Por exemplo, o cara contaminou a água e mandou soldados com peste para os acampamentos otomanos. Relativamente comum de acontecer. Os mongóis também faziam isso. Contaminar todo mundo por lá. A gente não pode esquecer que o Vlad passou um bom tempo com os otomanos, então ele conhecia sua língua, suas armas e suas táticas de guerra, o que ele usou em seu favor. Ele, em pessoa, lutou ao lado dos seus soldados, e um dos seus movimentos mais famosos foi quando eles se vestiram igualzinho os otomanos e entraram no acampamento dos caras. Esse ataque... Hoje em dia isso seria um crime de guerra extremamente punível. Na época provavelmente não, mas... É esperto pra caramba. Eram mortais e mostravam a efetividade da guerra psicológica. Chegou o momento em que os soldados otomanos não sabiam mais em quem confiar e os próprios colegas eram motivo de desconfiança. E isso é esperto também. Se você tem um exército menor, menos poderoso, mais espalhado e menos propenso a ter uma coesão, o que você vai fazer é tirar sistematicamente todas as vantagens que o exército inimigo tenha. Soldados... E é uma parada que a gente tem que lembrar. São seres humanos. No fim do dia, eles são seres humanos. Você pode levar um homem até a guerra, mas você não pode forçá-lo a lutar.
Se o cara tá desmoralizado, assustado, quebradiço, ele não confia nos próprios amigos, a própria noção de uniformidade foi perdida porque às vezes o inimigo se veste com as suas roupas e fala o seu idioma, você não quer lutar. Irmão, me desculpa, mas você pode ter o melhor corpo de oficiais do mundo. Ainda é tipo um oficial para 50 soldados. Eles vão te matar e fugir de volta pro país de origem. O que o Vlad fez é escroto? Talvez. Mas é extremamente efetivo e é muito inteligente. Ele não tinha vantagem numérica ou vantagem tecnológica, então ele apelou para a única coisa que ele tinha. E isso é legal. Isso é legal pra caralho. Aqui, pelo método que eu citei ali em cima, também extravasa pelos olhos e ouvidos. Meu Deus. Deixa eu ver o que falou ali em cima. Não é chance, é certeza absoluta. Caralho, meu irmão. Pelos olhos e ouvidos, meu Deus do céu. Tem a Elizabeth Bathory, que tomava banho com sangue. Isso provavelmente não é muito higiênico, mas deve ser melhor do que falar que bebia sangue. Cara, então, até onde eu sei, existe o boato que ela fazia isso. E até onde a gente sabe, ela provavelmente matou uma porrada de mulheres. Fazer guerra psicológica, crime de guerra, dependendo do que você usa, não. Dependendo de como você faz, não. Por exemplo, aquela menina que falava Your government betrayed you, GI. Go home, GI. Não é crime de guerra. Mas também não é muito recomendável que você faça, não. Mas não é crime de guerra. Depende do que você vai fazer. Vamos lá. O ideal é que você não entre em guerra. E o ideal é que se você entrar em guerra, você use choque e pavor para impedir as pessoas de continuarem a guerra. Destrua instalações militares, destrua rodovias, destrua formas de comunicação e deixa a galera no escuro. Agora, se você tiver que apelar para operações psicológicas, você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Muito cuidado. Mehmed já estava de saco cheio do Vlad e foi mandando campanhas cada vez maiores. E tu sabe quem que ele escolheu para ocupar o lugar do Vlad? O Radu, irmão mais novo do cara. Uma série de ofensivas otomanas aconteceu nesse período, e o Vlad foi relativamente bem sucedido em resistir a elas. Os caras armaram emboscadas, armadilhas e diminuíram muito a moral do exército otomano. Vlad não tinha o exército mais poderoso, mas com certeza tinha o exército mais cruel. O Mehmed chegou a duvidar se ele realmente conseguiria derrotar o Vlad, mas foi incentivado pelos seus generais a continuar na luta. E de fato Vlad não conseguiu resistir a eles por muito tempo. O cara até chegou a pedir ajuda para outros reinos cristãos, mas não foi atendido. Os otomanos chegaram na principal cidade da Valáquia e se depararam com a mais marcante imagem do conflito. Todos eles já tinham ouvido histórias sobre a crueldade do Vlad e até imaginaram que podiam cair numa emboscada, numa armadilha, mas o que eles viram teve um efeito muito mais assustador. Nos arredores da cidade, os caras encontraram a Floresta dos Empalados, onde tinham ali 20.000 otomanos, com os corpos já em decomposição, enfiados em estacas de madeira. Estima-se que o tamanho dessa floresta era de 3 km de comprimento por 1 km de largura. 20.000 empalados. Caralho! Alguns historiadores afirmam que o Mehmed chegou a dizer que não tinha como enfrentar um cara que era capaz de fazer aquilo. O Vlad era a personificação real daquele meme do papagaio. Vocês são grandes, mas eu sou ruim. Então, mais uma vez, se você tá numa situação onde... Primeiro, vamos ser sinceros aqui, se o Vlad fosse capturado, ele ia ser torturado até a morte. Além disso, cidades capturadas sofriam coisas horríveis com o exército invasor invadindo. Entre chorar o povo dele e chorar o meu, eu prefiro que chore o povo dele. Só que com a chegada dos otomanos, Vlad fugiu para Transilvânia e depois foi pedir ajuda para o rei húngaro, o Matias Corvino. O Radu assumiu Transilvânia e depois foi pedir ajuda para o rei. Só que com a chegada dos otomanos, Vlad fugiu para Transilvânia e depois foi pedir ajuda para o rei húngaro, o Matias Corvino. O Radu assume como novo príncipe da Valáquia e a esposa do Vlad comete suicídio, se jogando da janela do castelo. Vlad atrasou o avanço do Império Otomano, mas não conseguiu impedi-lo. Nisso foi em 1460. Mais uma vez, eu não sei se vocês sabem, mas batalhas de guerrilha, guerras de guerrilha, campanhas de guerrilha, elas são muito úteis para minar a moral dos soldados, mas elas não são efetivas para guerra a longo prazo, para ganhar a guerra. Elas são excelente complemento. E poderia ser o fim do Vlad III, mas não foi.
O Matias Corvino acabou fazendo o Vlad de prisioneiro. Só que com o passar do tempo, eles foram se aproximando. Tem historiador que diz que o Vlad até se casou de novo, com uma nobre húngara. E em 1476, o cara mais uma vez tenta tomar o poder na Valáquia. O irmão... Tipo o que aconteceu com Jerusalém na Cruzada e tipo o que... o problema ali é que, tipo, a primeira Cruzada, o pessoal perdeu a mão real em Jerusalém, não vou negar não. Eu não gosto de dar o braço a torcer, mas o Douglas tá mais do que certo aqui. O saque de Jerusalém foi brutal, inclusive cruzados da época escreveram que, tipo, olha só, talvez a gente tenha errado a mão um pouquinho aqui, não vou negar não. O Vietnã te refuta? Não, o Vietnã não refuta. Aí já é outros 500, aí já é uma outra parada. Mas o problema principal do Vietnã foi o jeito que a guerra foi... o jeito que a guerra foi noticiada internamente. Você teve a grande finta, que foi uma manobra estratégica que os Estados Unidos fez no Vietnã, mas o problema do Vietnã foi uma falta de direcionamento dos Estados Unidos, eles não sabiam o que ele estava fazendo ali, uma retirada das tropas francesas, que era o motivo principal dos Estados Unidos ter entrado na guerra, e o jeito que a guerra foi noticiada dentro dos Estados Unidos. O que fez com que eles perdessem o apoio internamente. Essa de que o Vietnã ganhou através da... Foi uma capitulação política não militar, exatamente. Essa ideia de que o Vietnã foi ganho por causa do valoroso esforço... Não. O esforço dos Vietcong, sem S, foi útil, importante, relevante e ajudou no lado político, não no lado militar. Mas cadê? Tu não vai deixar uma população que já resistiu a ti sem nenhuma punição. Os romanos fizeram isso, mas os romanos fizeram isso de forma mais brutal, até mesmo do que os cruzados fizeram. Mas o que os cruzados fizeram, mano, foi absurdo. A ponto de que fontes dos próprios cruzados fontes primárias dos próprios cruzados falavam, tipo, a gente errou a mão aqui. Eu entendo o conceito de punir uma cidade que resistiu ao cerco, mas o que a gente fez ali foi putaria. Via de regra, se a cidade não resistisse, normalmente não era saqueada. Era cobrado alguma coisa ou outra, mas... Era cobrado, tipo, um imposto, blá, blá, blá. Mas geralmente era uma parada meio foda-se. Quanto mais você resistia, maior a punição era. E 6 semanas de cerco não era uma parada tão longa assim pra justificar a brutalidade do bagulho. E Leaf, o bagulho é que, tipo, de verdade, eles estavam hemorrajando homens. Eles estavam hemorrajando homens fortes. Não, o que eu falei foi, os cruzados falaram, a gente errou a mão. Não tô me botando no meio, não. Eu tô falando, tipo, os cruzados disseram, a gente errou a mão. E Leaf, de verdade, não é, tipo, só achismo. Você teve a grande finta, você teve a galera fazendo movimentações para poder diminuir, até mesmo fechar o financiamento do movimento Vietcong. O problema foram esses 3 primariamente. Só que, por causa de várias coisas, a gente tem essa ideia, e uma simplificação histórica intensa, a gente tem essa ideia de que o Vietnã foi ganho através da resistência. Não. Foi uma capitulação política e não militar. Amigo, a guerra não tem essa. Não, a guerra tem essa, porque você quer que cidades recebam punição o suficiente para que elas capturem, caso elas sejam cercadas, mas você não quer punição o suficiente para, tipo, olha só, a gente começou esse cerco, agora foda-se. Crueldade é uma ferramenta que precisa ser dosada a um nível muito específico. Mesmo se você não entrar, né, tipo, o que o Douglas falou também tá correto. Mas mesmo que você não acredite em Deus, a crueldade precisa ser dosada para que ela não seja demais. Beleza, você discorda baseado no que exatamente? Mas a crueldade ela precisa ser dosada para que ela não seja exagerada, mas ela não seja muito leve também. Muito exagerada, você tem a galera se recusando a se render sempre. Não importa o que aconteça. Se a gente começou o cerco, a gente tem que ir até o fim. E se ela for muito leve, tipo, vamos fazer o cerco aqui, vai que rola, né? Vambora. O irmão dele tinha morrido pouco tempo atrás. E agora o Vlad contava com o apoio dos
transilvanianos e também de valaquianos que estavam se opondo ao novo governante. A ofensiva funciona, Vlad consegue mais uma vez o poder, só que quando os transilvanianos voltam para Transilvânia, o Império Otomano dá um novo ataque e mais uma vez tira Vlad do poder. Dessa vez não teve jeito. Em dezembro de 1476, Vlad é assassinado. Corta a cabeça do cara, enfia ela num pedaço de pau e levam para Constantinopla, onde ela foi exibida como uma espécie de prêmio. Ele talvez seja o romeno mais famoso de todos os tempos, sendo até hoje muito querido pela população romena, porque ele era considerado benevolente com o seu povo, cruel só com os inimigos. Veja bem, durante... Vamos lá. Ele falou que teve alguns massacres internos, mas ele foi muito específico, saxões. Não era para ter saxões na Romênia, do mesmo jeito que não era para ter saxões no Império Bizantino. Na Idade Média, o empalamento já era... Peraí, como é que é? Maquiavel tá orgulhoso de ti. Ué, mas é básico, gente. É básico, gente. É escroto. Mas a gente tá falando de uma sociedade em que, você não tem meios de comunicação. 2, dormir nada, né, mano? Eu já vou dormir. É que a gente entrou numa seara de falar sobre história, tá ligado? E aí eu acabei me perdendo a mão. Mas daqui a pouco eu vou dormir e 7 horas da manhã eu já tô levantando de novo. Morreu foi pouco. É porque você gosta dos otomanos, irmão. Você gosta dos otomanos. Não tem como a gente argumentar aqui. Mas eu entendo. O cara foi cruel, mas tem que saber ser cruel. Já é de dia no outro lado do mundo. Isso é um sinal. Eu sei. É porque eu me perdi falando de história. Daqui a pouco eu vou dormir e daqui a pouco eu acordo tipo 8 horas da manhã, já pronto para renovado para fazer o dia. Se comparar o número de baixas de ambos os lados, percebe que o lado do Vietnã teve um número absurdo de baixas. Sim, talvez até insustentável. Algo comum a pedófilos ou qualquer outra pessoa que cometeu... Veja bem, durante a Idade Média, o empalamento já era algo comum a pedófilos ou qualquer outra pessoa que cometesse um crime grave. Mas quem popularizou e fez com que a gente falasse dele até hoje foi o Vlad. E também se debate muito de onde é que veio essa crueldade do cara. Tem quem diga que é por conta das traições que ele recebeu durante a vida, pelo abandono do seu pai ou pelos castigos físicos que os otomanos fizeram nele. Eu acho que foi falta de amamentação na primeira infância. Mas dificilmente a gente vai achar uma resposta que vai explicar por que Vlad o Empalador foi do jeito que foi. O Vogalizando a História jamais empalaria os seus inscritos. A gente gosta dos nossos inscritos. E acreditamos que os nossos inscritos também gostam da gente. E pra gente fortalecer cada vez mais essa bonita relação, não esquece de compartilhar o nosso vídeo com os nossos amigos e fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Um beijo e vamos se amar. Eu gostei muito do canal dele. Ele deu boas informações. Eu gosto disso. Ele se recusou a concordar ou a julgar. Ele simplesmente deu as informações. E isso é legal. Isso é raro hoje em dia. É uma coisa que eu talvez não consiga fazer. Eu sou muito parcial. Mas eu gostei do que ele fez. E me inscrevi. Eu achei legal. Mas enfim, senhores, foi bom estar com vocês. Foi bom brincar com vocês. Eu tenho que ir. Amanhã eu tenho prova. Eu tenho que estudar para a prova, por sinal. E eu só tenho que agradecer a todos vocês. Eu desejo uma boa noite e até a próxima.